isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Esse negócio de... Não é que Jesus não quer curar. Acontece que Satanás, ele vê uma porta aberta na nossa vida por causa desse coração que está em desavença com o outro, que tem raiva, que cria contenda, está sempre fazendo uma coisinha para não dar certo. Quando você está ungido, as pessoas gostam de ficar perto de você. Porque você não vai ficar retrucando, você é agradável, enfim, porque tem uma presença de Deus. Agora, quando está com essa divisão aí, é demônio, ninguém quer. Está valendo. Então nós precisamos cuidar disso para o de Satanás não bloquear as bênçãos. Pode ser cura, eu estou falando de cura, mas pode ser financeira, pode ser relacionamento também. Estão me acompanhando? O pessoal não gosta nem das pessoas dentro da igreja, isso aí tá trágico esse negócio. Veja o nível de coração dos cristãos, porque não oram. Orar é entrar na presença de Deus. Eu não sento desse lado porque eu não gosto daquele, eu não sento desse lado porque eu não gosto desse, eu não sento aqui porque... Ei! E eu chego depois que todo mundo chegou para eu não falar boa tarde. Nossa, tá preto o negócio. E quando acabar eu saio porque eu não quero ver. É o diabo isso, gente, é demônio. Ou não? É lógico. Não quero nem que fale boa tarde, porque daí vai alongar alguma conversa. Eu não quero, é doença. Isso é doença, um coração amargurado. Inveja amargurada, é isso aí. Satanás bloqueia as bênçãos. É a porta aberta para ele entrar na nossa vida, tá? Então veja aqui o versículo 20 que ele está dizendo, vamos ver mais uma vez. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que você vai amar a Deus se você nem vê? Agora eu te vejo e eu não te amo? Epa, pensa nisso. Eu estou te vendo e eu não te amo, eu te odeio, estou com uma raiva. Ixi, se eu pudesse. Olha isso. Ah, então vai orar imediatamente para você pôr isso fora. Se aconteceu alguma coisa que te ofendeu, é para pum. Bateu, caiu, sai fora. Você não pode deixar isso criar ninho aí dentro de você. Tá valendo? Não é que é para você ter uma atitude falsa com as pessoas, porque ele falou aqui que é na verdade, lá em Tiago, que esta nossa atitude de sabedoria é na verdade, na palavra, de verdade. Se eu faço um bem para você, é porque realmente eu te amo. É isso aí, porque veio do meu espírito onde Deus habita. É o amor dele que saiu de mim, porque ele consertou minha alma, agora pode sair o amor dele. Então veja isso, é sério. Eu não amo quem eu vejo, eu estou com raiva, desejo mal, falo mal, faço mal. Mas eu amo, ai gente, olha a minha oração. Ai que mentira, tá valendo? Então não se engane, tá bom? Vai pensar, não, eu não posso me enganar, tenha vergonha na cara. Eu tenho que ter vergonha na cara. Bem, eu estou falando, Deus está me vendo que eu não amo coisa nenhuma, e eu estou aqui agora falando que eu estou amando. Isaías, vamos lá, capítulo 51. Bom, esses ensinos eu não consigo fazer ensino em 2 minutos, gente. Mas vocês não estão com pressa, né? Porque o dia de hoje está ganho, né, gente? Amém. E o pessoal de casa também. Então, Isaías 50, veja aqui o que ele está falando com relação a essa situação. 51, versículo 1. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Você quer justiça, né? Porque essa situação não está boa, você quer justiça. Os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Ele está falando aqui, olhai. É para você olhar para Jesus. Lembra um ensino que eu trouxe que é para olhar para Jesus? É para você olhar para Jesus sabendo o que ele fez para você. Olhar quer dizer medita, pensa.
O que foi que Jesus fez para você? Ele, Deus, a palavra, o verbo que sempre foi, se fez carne. E habitou no meio de nós um homem. E sofreu tudo o que nós sofremos, sem pecar. Ele tinha alma. Ele tinha alma, mas ele não tinha pecado. Mas ele sofreu humilhação. Ele sofreu mentiras, calúnias, apanhou, etc. Rejeição, tudo, tudo. Valeu? Ele não teve doença, porque o espírito dele era o próprio Espírito Santo. Ele nasceu com o Espírito Santo. Mas ele era uma forma humana que teve que aprender a ser homem. Quando você nasceu, você não teve que aprender a ser humano? Você teve que aprender a mamar, você teve que aprender a engatinhar, chorar, pedir, papar, e assim foi, ir para a escola. Ele teve também, tá ok? Então, o que Jesus fez? Você tem que meditar. Olhar para Jesus é isso. Ele assumiu o meu papel para me livrar desta situação. Isso que é meditar, gente. Tá valendo? Não tem só o Espírito Santo para ensinar isso. Ele assumiu o que eu não posso fazer, essa desgraça que está na minha vida, para me dar a solução. Porque ele me ama, ele fez isso. Você vai meditando e falando. Vai falando. Todas as pessoas têm que ser aptas para pregar, mas nem todas vão pregar. Entendeu o que eu disse? Você prega para você. Eu prego para mim o dia inteiro. Meditando, falo alto, estou pensando. Aquilo lá, vai, aquilo me dá uma força, é isso mesmo. E acabou. É a força de Deus, tá? Então, ele te ama, você tem que pensar. Ele me ama tanto que ele fez provisão para a minha vida. Para eu ter tudo, para não me faltar nada. Então, é isso que você tem que buscar. Você tem que olhar para Jesus. Para você se livrar das coisas que estão sufocando você. Ele sofreu tanta coisa, mas ele não perdeu a paz e ele me deu essa paz. Porque ele falou, eu te dou a minha paz. Eu recebo a tua paz. Gente, isso que é orar. Você não sabe porque você não ora em línguas, porque isso é o Espírito Santo que ensina. Como é que eu sei? Como é que eu entendo? Porque é o Espírito Santo, é orar em línguas. Vocês não estão orando em línguas, hein? Não estou julgando, isso não é julgamento, pelo amor de Deus, eu estou te ajudando. Começa com 1 hora por dia. Mas é lógico que a gente vai ficar pensando em tudo, mas é bom, enquanto você está orando em línguas, pensar nos versículos. Algum pensa, volta. Ele vai querer pensar em outra coisa, volta. Começa a meditar, e vai. Você vai crescer muito espiritualmente. Ele vai fazer maravilhas na sua vida, vai tirar você de onde você está. Você está nesse lugar porque você quer. Essa que é a história. Porque você já tem a vitória no seu espírito, mas você não quer pegar de lá. Você tem que ficar lá sozinho orando, fazendo isso. Ele está agindo na minha vida. Ele está agindo para o meu futuro. E eu vou saber o que ele vai fazer. Foi isso, foi por isso que eu traduzi o livro, ele que mandou, eu nunca ia traduzir. Eu falei, Deus, eu não podia ser essa pessoa, aquela outra. Eu falei um monte de nome para ele. Ele não falou, ele disse, eu estou falando para você traduzir. Se você precisar de ajuda, fala com a Raquel, que era professora do Berlitz de inglês. Fala com a Raquel. Eu fiquei um pouco insegura, eu falei, dá para você vir no começo? Depois eu vi que eu com a Marta, nós tínhamos condição, porque ela não conhecia a mensagem, e nós conhecíamos. Porque para você traduzir um livro técnico, tem que ser o técnico que entende daquilo para traduzir. Senão não consegue. Então a palavra do pastor David é toda espiritual. Não dá para traduzir quem não está enfronhado na mensagem. Então é isso aí. Você vai orando em línguas, Deus vai mandar você fazer uma coisa que você nunca fez. Ele que vai te dar sabedoria e te capacitar. Então é isso aí, tá? Então se tem desavença, vai ter que se livrar disso aqui. Olha para Jesus. Você não pode ignorar as coisas que você faz. Escuta bem eu falando isso. Você não pode ignorar. Ignora porque quer, porque você sabe muito bem. Porque dá um sinalzinho, bim, bim, ou não. Sempre dá um sinalzinho lá dentro. Porque você tem o Espírito Santo aí dentro de você.
Todas as pessoas que nasceram de novo têm aí o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo, tá? E se você não agir nessas situações da sua vida, sem ignorar isso, tomar um posicionamento, você com Deus, isso é, eu tenho isso, eu não quero mais, vai orando, tudo mais, para você ficar liberto, você dá a chance para o diabo entrar na tua vida e é a confusão que ele faz na tua vida. Tá confusão por causa disso. Porque você está ignorando coisas que você tem que tomar conta, que você tem que mudar. Por isso que está a confusão. Um dia vai, outro dia não vai. Um dia vai, um dia piora, cai lá. Outro dia parece que mais. É isso aí. Andar com Deus é uma vida estável. O ataque do diabo é todo dia. Mas você tem o poder de Deus para vencer. Dessa condição não tem. Porque como que você vai atacar o seu adversário se você abriu a porta para ele ficar lá agindo na tua vida? Tá? Você entende isso? Tem essa área que ele está lá. Então não dá. Então agora nós vamos ver Mateus 18, versículo. Esse aqui nós trouxemos, eu trouxe outro dia, mas isso aqui, vamos mais um pouco nessa parábola aqui, porque ela nos ensina demais. Jesus nos ensina aqui muito nessa parábola. 18, versículo 1, Mateus. Ele diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é bem complicado. E ele está mostrando aqui que esse é um coração muito errado. Desses daqui que vieram. Quem é, porventura, o maior? Tá? As contendas e desavenças vêm disso daí, desse coração. Competição. Por que não eu? Por que só aquele? Por que isso? É daí que vem. É terrível. Então Jesus já está mostrando que esse coração aqui, a motivação dele é errado, de se comparar para querer ser melhor. Eu quero fazer melhor. Você vai ver que eu faço muito bem. Não é por aí, meu bem. Tudo que você faz é para o Senhor, não é para ter glória de pessoa alguma. Tá? Tudo que a gente faz é para o Senhor. E a gente tem que fazer na verdade. Que é a Bíblia, nós temos que estar em concordância, tá? Então, isso aqui é o próprio, a contenda, na verdade, é amor próprio, sabe? Porque eu quero me exaltar, porque é um amor próprio tão grande que a contenda vem daí. Porque eu que sou melhor. Por que você está fazendo isso para mim? Não gosto disso, não gosto, entende? É pecado. Por isso que ele está ensinando isso aqui. Tem tudo a ver com esse coração de contenda. Então é isso que abre a porta para o diabo entrar com as obras malignas dele dentro das nossas vidas. Por causa do amor próprio, eu sou melhor. Eu não te aceito. Você, por que você? Sabe essas coisas, gente? Isso aí é contenda, amor próprio. Isso abre porta para o diabo e ele entra na vida, bloqueia a pessoa, não vem bênçãos. E se precisar de cura física, não é curado. Não tem como ser curado. Então, vamos ver agora aqui. Depois, então, no versículo 3, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha, para com esse negócio de contenda, né? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quer dizer, um coração ingênuo, digamos, um coração que se humilha, que aceita, que precisa de Deus. Você tem que se convencer que você precisa de Deus, para você não ser quem você é. Porque a nossa identidade antiga do homem velho acabou, eu já trouxe isso. A identidade de Cristo Jesus, a mente de Cristo, está no nosso espírito. A nossa identidade agora é Cristo Jesus. Nós temos que viver esta identidade. Não a identidade antiga de um homem velho, corrupto, com o coração de contendas e tudo mais. Então,
É isso que ele quer dizer, esse coração de criança. Não é para ter soberba, eu preciso de Deus, você tem que se convencer. Por isso que o Espírito Santo é que convence você de que você precisa de Deus, orando em línguas. E muito, e muito. Por que as pessoas oraram até um ponto? Porque naquele ponto ia acontecer o momento que Deus ia começar a lidar com as trevas. Dói, é terrível, dá mal-estar, a pessoa fica muito chata, ela não se aguenta, ela começa a dar patada nos outros, ela não está bem, nada está bom, eu não gosto dessas cadeiras vermelhas da igreja. Não é, você não gosta de você está mal, você está péssimo, você começa a pôr culpa em tudo e em todos. Se perseverar, vai ficar livre. Se não, vai embora, porque não quer que Deus mexa naquele lugar. Então, coração de criança é aceitar, eu não estou aguentando, mas eu preciso melhorar. Porque ao mesmo tempo que Deus está mexendo, Ele dá um refrigério. É porque a pessoa não experimentou isso. Porque senão, a gente não aguentaria. Como é que você vai lá tratar canal de um dente sem uma anestesia? Você é doido? Ou abrir a tua barriga sem anestesia? Você é doido? Você morre de dor. Não dá. Então, o Espírito Santo dá um refrigério para nós enquanto Ele está nos libertando, nos ajudando na libertação. Ele dá, é maravilhoso, senão a gente não aguenta, tá? Então, aí ele diz no 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus está mostrando aqui o coração dos discípulos que andavam com Ele. Gente, somos nós. Nós começamos assim, nós temos que endireitar, tudo torto estava. Todos os cristãos começam com um coração assim. E tem que endireitar diante de Deus, orando em línguas e muito. Passa horas lá. Então Jesus está mostrando quem eram os discípulos dele, o coração deles aqui. Agora veja aqui, agora vamos ver o 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, ofensas, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Então, isso aqui é um modo que ele vai mostrar agora no 8. Portanto, se a sua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora. Depois ele fala dos olhos, também lança fora. Ele está mostrando tudo isso aqui, mas é um modo ilustrativo, porque Deus não quer que você vá amputar membro algum seu absolutamente, mas é para você entender que algo espiritual é tão poderoso que nós devemos dar mais importância para o que é no nosso espírito do que para o nosso corpo físico. Porque se você for amputado uma perna ou um braço, vale menos do que a conduta correta do seu coração. É só ilustrativo, não que ele esteja querendo isso, ok? Para mostrar que o que vale é essa mudança de caráter nossa, para a gente se ficar equivalentes a ele, tá? Então, dar importância às coisas espirituais. É isso a ilustração, do que o nosso corpo, tá? Então, não é para nós aceitarmos qualquer sentimento faccioso ou inveja amargurada. Isso é sério, é um veneno para todas as pessoas. Porque a pessoa não ama quando ela está com isso. Não ama nem Deus e nem as pessoas. Está sempre na dela. Ela quer fisgar bênção de Deus. Ou ela quer fisgar qualquer coisa que alguém que tenha unção, até que consiga. Quando aquela pessoa não vai além do que ela quer, ou já extraiu o que pôde da pessoa que tem unção, vai embora, larga a mão. É isso aí que acontece. Então, isso é um coração amargurado, com inveja, que é isso que Jesus está falando, para dar prioridade para os relacionamentos. Nós temos que dar prioridade para os relacionamentos. Você é uma pessoa muito importante para Deus.
Nós somos importantes para Deus, não é para deletar as pessoas. Nós temos que saber conviver com as pessoas. Por isso que nós temos que amar as pessoas. É sério, isso tudo que ele está falando aqui. Aí no 10, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, o que Deus quer? Não é para a gente deletar as pessoas, ignorar. Não é. Você pode não estar, a pessoa pode estar com a atitude errada, mas você tem que saber falar com aquela pessoa. Dá uma resposta bíblica que você vive. É isso aí. Por isso que você tem que ter vida espiritual, senão você não sabe fazer isso. Porque através disso, Deus está até te usando para salvar outra pessoa. Então é para aprender a viver em união, em junção. Agora o 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti. Eu já falei isso outro dia. E ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então eu já falei isso aqui, que a contenda é muito séria, de ficar grupinhos contra os outros, falando um dos outros. Você tem uma coisa contra mim, é melhor você vir falar comigo. Porque uma vez uma pessoa estava com muita raiva de mim, eu fui para os Estados Unidos, e aquela história, que eu só pude ir no voo da manhã, não fui na noite, eu não sabia se ia ou não, então eu não tinha cancelado o culto que eu fazia nas casas. Mas aí eu consegui ir de manhã, então foi cancelado. Naquela semana eu não vim fazer o culto. E quando essa pessoa ficou sabendo que ela foi, não tinha. Ah, mas é que ela foi para os Estados Unidos. Ela ficou furiosa, olha, ele me ligou depois, eu preciso falar com você, então vem. Foi na minha casa. Falou assim, olha, eu estou furiosa porque você não é verdadeira. Eu pensei que você fosse, mas você não é. Fiquei olhando. Porque você foi para os Estados Unidos e nem avisou. E isso não é atitude de uma pastora, de um pastor, sabe? Nem dá satisfação para as ovelhas, e isso e aquilo, mas falou tanta coisa e Quando ela parou de falar, eu falei, agora posso falar então? Então aconteceu isso. Era uma dificuldade com a passagem, com o Fernando, aquilo tudo que aconteceu, bababá. Foi por isso que eu não avisei, mas eu fui, mas eu venci o mal que estava me impedindo. E aí ela chorou e pediu perdão. Então resolveu o caso. É melhor do que você agora pegar todas as pessoas da cidade e ficar metendo pau, sem saber o que está acontecendo. Então seja o que for, eu acho que é muito melhor abrir o jogo, ninguém vai ficar ofendido. Eu, pelo menos, se quiser vir falar comigo, ótimo, vamos conversar, assim a gente vê quem é quem, aonde está o quê em cada um. Então esse é o certo, tá, gente? Para não destruir a vida das pessoas. É isso que Jesus está falando. Depois no 18, então a gente já viu isso aqui. Em verdade, no 19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então ele está enfatizando novamente a união, gente. A igreja tem que estar unida, não dividida. Tá? Porque esta união aqui chama-se uma unção corporativa, entende disso? Uma unção
corporativa é uma unção diferente da unção que uma pessoa tenha. Vamos dizer, do ministro, ele tem uma unção, você tem uma unção, cada um tem a unção. Uma pessoa com a sua unção sozinha é uma coisa, mas uma unção corporativa faz milagres. Então, se nós estivermos com o mesmo coração, com a mesma união, os milagres acontecem. Tá? Isso é importante. Então, pensa nisso também, além de tudo. Na igreja tem que haver essa união, essa concordância que ele está falando aqui. Tá? E porque se nós estivermos com essa união, nós podemos amarrar o diabo, tem poder. E ele vai embora, a gente vê quanto testemunho que acontece aqui. Vamos orar para fulano, pá, acontece na hora. É isso aí, a união corporativa é uma unção poderosíssima. Então, quando você tem algum problema, por isso que ele diz 2 ou 3, e precisa 2 ou 3 juntos, é uma unção corporativa, muito poderosa. E se ele diz aqui, se ligar no céu, na terra será ligado no céu, ou vice-versa, é preciso, então, ficar livre da amargura, da inveja amargurada e do sentimento faccioso. Para isso acontecer, senão não está ligado nada. Nem liga e nem desliga. Fica falando o que nem o religioso, sai diabo, sai diabo, sai diabo. E não acontece nada. Tá? Tá cheio de gente que fica falando sai diabo e não acontece. É por isso. O coração não está bom. O diabo está lá. Ele não pode sair. Porque não é a unção do Espírito Santo. Agora o 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ele está falando aqui de 490 vezes, quer dizer um número infinito isso daí, ilimitado. Você vai perdoar ilimitadamente. Você sente no seu coração quando você perdoa. Você sabe que você está em paz, que você olha com a pessoa, você não fica querendo esgoelar e nem babibi, bobobó. Você trata normal, como se nunca tivesse feito nada, porque você perdoou. Então, é ilimitado. Precisa de novo de perdão? Perdoa de novo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E você é feliz, e você tem paz, você tem resposta das suas orações, você pode amarrar o diabo, porque você tem autoridade, e assim vai. E as suas orações são ouvidas. Então, o coração não pode estar com inveja amargurada. Exaltação própria, eu próprio. Essas coisas. Agora vamos ver aqui então a parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Gente, nas contas que esse povo fica fazendo hoje por aí, seria mais ou menos, sei lá, 20, 40 bilhões de dólares. Porque esses talentos, naquela época, eram em ouro. É muito dinheiro. Era uma quantia exagerada, essa dívida. Então, diz aqui no 24, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Meu Deus, perdoou essa quantidade, bilhões. Deus está mostrando para nós o que é o perdão, seja em que área for. O que é o perdão? Porque quando eu não perdoo, eu estou prendendo aquela pessoa. Eu é que estou causando mal para ela. É incrível isso. Bom, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Mais ou menos hoje, fazendo as contas, porque aqui denário era uma condição muito mais, não tem comparação com esses talentos aqui. Esses denários era uma quantia muito inferior, que seria o quê? Uns 12
sei lá, uns 12 mil dólares, vamos dizer. É muito pouco, com relação aos bilhões. Ele não quis perdoar o cara que prestava serviço para ele, que devia. Paga-me, ele falou, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristecendo-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, que é aos tormentos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aos tormentos é simplesmente a Satanás, porque Satanás é o atormentador. É ele que atormenta. Então, quando eu não perdoo uma pessoa, eu vou ficar atormentada, porque eu abri porta para o diabo me atormentar. Está valendo? Essa é a prisão da falta de perdão. A pessoa vive atormentada, ela não está bem. Está valendo isso? É sério, por isso que é mortífero esse negócio, não tem comparação. Então, vem cá, mas espera aí, ele também, o Senhor foi meio severo com esse aí dos bilhões, porque ele disse que era para vender a mulher, o filho e ele como escravo para pagar a dívida. Não, isso aí ele não foi exagerado, coisa nenhuma, porque quem deve tem que pagar a dívida. Você deve? Você tem dívida? Faz favor de pagar. É para pagar. Quem falou que não é para pagar? Quem não paga a sua dívida está numa situação aonde os tormentos vêm. Tá valendo? É sério isso, não é não? Então, Jesus está mostrando aqui que não é para ficar devendo nada para ninguém. Isso não quer dizer, porque tem gente que já pega o religioso, não pode pegar dinheiro emprestado do banco. Ué, mas para comprar a tua casa, como você vai fazer? O carro? Fazer emprestações? Não é pecado isso. Seria ótimo se você pudesse fazer já com todo o seu dinheiro, mas se você precisar de um empréstimo para um investimento que você vai fazer, numa casa, num carro, sei lá, um negócio seu, não é pecado isso. Porque você está pagando mensalmente uma dívida que você arcou com uma pessoa, com o banco, sei lá. Mas tem que pagar. Não tem nada que dever. É crime isso. Diante de Deus. Está valendo? Tem que fazer certo as coisas. Você tem que andar direito para o diabo não acabar com a tua vida. Limpa a tua vida no sangue de Jesus, na palavra de Deus. Não faça falcatruas, porque você vai pagar até o fim. O diabo não te dá sossego. É tormento sem parar na vida. É terrível. Tá? Então, quando Jesus fala aqui, desses que Pedro fala esse negócio aqui, que tem que perdoar, ele achou, puxa vida, mas é difícil então te perdoar. Então, por isso que Jesus dá essa parábola. Por que que é difícil? Porque ele queria dizer, tem gente que é difícil de andar, né, Jesus, junto. Então Jesus falou, é para perdoar ilimitadas vezes. Porque tem gente que é difícil, mas você tem que conviver com ela. Então você perdoa 490 vezes por dia, quer dizer, ilimitadas vezes. Tá valendo isso? E perdoa quem fez o mal para você. Isso aqui que Jesus está falando, que isso é muito importante. Muito importante. Porque se esse que devia nada para ele, ele foi atrás, ele queria se livrar de alguma coisa e ter algum dinheiro para ele. Porque ele vivia de pegar dinheiro do patrão, o outro, né? Ele falou, agora eu não vou ter nada. Eu fui perdoado, eu pego desse, eu vivo com isso. Olha a lógica do mundo. É sempre corrupção, tá valendo? É isso que Deus não quer. Então, para a gente poder andar nesse perdão, nós temos que crer mesmo que Jesus nos perdoou. Perdoou da nossa dívida. Você sabia que você tinha uma dívida de vida? Nós tínhamos, porque nós fomos vendidos para Satanás. Nunca nós íamos sair do inferno.
nós nascemos nesse mundo para ir para o inferno. Então, nós temos que entender isso. Por isso que você não pode, em hipótese alguma, aceitar no seu coração o pensamento de que Deus não quer te curar da doença. Porque Ele pagou o preço pela sua vida, que tinha uma dívida que tinha que ser paga. Não podia ficar sem pagamento. Deus não podia simplesmente dizer, bom, sabe, eu amo todas as pessoas e eu vou perdoar os pecados. Vou perdoar os pecados de todos, melhor coisa que eu faço, vou perdoar. E pronto, fica tudo resolvido. Não, tinha que pagar o preço da dívida. Não era questão de Deus perdoar só. Tinha que pagar o preço da dívida. Isso que você tem que meditar. Jesus teve que pagar o preço que você devia, que eu devia. Por isso que Ele morreu na cruz e derramou o sangue. Ele teve que pagar com a morte. Foi o próprio Satanás que matou Ele na cruz. Ele permitiu, mas Ele foi com o sangue dele, com o Espírito Santo, enquanto estava enterrado lá no inferno, e pegou a chave do inferno, pisou na cabeça de Satanás e saiu com a vitória e nos resgatou de lá. Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está salvo do inferno. Entende? Se você não entender, não aceitar, não meditar, não tiver a revelação de que Ele teve que pagar a dívida da sua vida para Satanás, você não vai crer que Ele quer te curar. Ou que Ele quer prover para você o que você precisa. Te dar o que você precisa. É porque você não crê. Você acha que... Não, Ele pode. Você está na religião. Ele pode. Mas você não medita. Você não tem a revelação do preço que Ele pagou. Você tem que estudar isso. Para isso estar dentro de você. E aquela convicção. Você foi convencido pela verdade do que Deus é. E você vai para cima do diabo. Pode largar que isso é meu. Eu não aceito enfermidade. Você vai sair do meu corpo agora. E fica orando em línguas. Confessando a palavra. Orando em... Eu sou curado. Até aqui. A manifestação acontecer no seu corpo da cura, tá valendo? Ou seja para outra área, mas a cura é importante, tá? Então, se eu tô com essas invejas, essas coisas aí, o Satanás segura a cura, ele segura, porque ele é a doença, é ele que pôs. Então ele fica atormentando diariamente com a tal da doença, fica direto com aquele negócio. Então você tem que buscar entrar na presença de Deus, tem que ter revelação, isso é oração, você tem que ter revelação. Você tem que estudar e falar, e você vai falando, vai ouvindo esses ensinos, vai lendo, vai estudando um versículo aqui, outro ali, é assim, vai se posicionando, vai orando em línguas, é aí que você vai tendo a tua mente transformada. E a palavra de Deus, então, enraizada, que o Espírito Santo coloca no seu espírito. Aí não tem como você ir para trás, de jeito nenhum. Não tem. Porque criou raiz a verdade na sua vida. E a mentira, cada dia sendo cortada da sua vida, da sua mente, tá? Agora, atenção. 100% eu creio que todas as nossas escolhas que nós fazemos na nossa vida trazem consequências para nós. Depende da escolha. Então, se você é inteligente, se é esperto, escolhe o que é certo para mudar radicalmente a sua vida. Porque vai mudar mesmo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 5, nós estamos terminando. Veja aqui, 1 Pedro capítulo 5, que nós vamos ceiar hoje, hein? Está bem propício. Glória a Deus, Jesus te ama, Ele já te perdoou o que você quer. Ele já te perdoou a tua dívida, Ele pagou. Por que você está carregando isso? Ele quer te curar, Ele quer te abençoar, te favorecer, te dar tudo. Você está com a mente errada. Falta meditação aí. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Sabia? Que o diabo não pode devorar o mundo inteiro, todo mundo. Senão ele já,
sair agora, acabando com todo mundo. Ele não pode. É isso aí. Mas se ele pudesse, ele matava todo mundo hoje. Agora mesmo. Porque nós todos erramos. Mas nós temos um privilégio, uma condição melhor, né? Sendo que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode matar todo mundo. Você é uma pessoa que nasceu de novo. Agora, você tem que cuidar do seu coração para ele não matar você. Porque se você der brecha para ele, chance para ele, é o que ele quer. Mesmo você tendo nascido de novo. Mesmo você tendo a sua vida salva. Ele pode tacar um negócio aí na tua vida e te matar. Mas depende de como você se posiciona com a palavra de Deus. Se você colaborar com ele, ele acaba com a tua vida. É você o responsável, a responsável pela própria vida. Você está levando a vida que você está escolhendo. Você é responsável pela sua vida. Ah, Deus que sabe. Não vem com essa religião, com essa mentira aqui não. Não tem nada disso. Se você colaborar com ele, ele te mata. Como? Eu estou com inveja amargurada. Eu tenho sentimento faccioso. Contenda, raivinha, briguinha, estou sempre criando caso. Estou sempre na pior. O diabo entrou. Ele está deitando e rolando. As pessoas pensam que porque elas arrumam um emprego, começam a trabalhar, que está tudo bem. Não, está tudo bem quando o teu coração estiver limpo diante de Deus. Aí Deus te guarda e você usa autoridade sobre o mal. E é óbvio que você vai estar bem na vida. Porque, então o ímpio está bem? Está nada, o diabo acaba com eles no minuto, não é mesmo? Não tem nada a ver, tá? Então o diabo não pode fazer mal algum na sua vida sem o seu consentimento, porque não é Deus que manda mal para você. Não, Deus permitiu, faz favor. Deus permitiu o ladrão vir com aquele revólver na tua cara, te roubar, dar uns tiros pro lado. Não, para com isso. Deus não permitiu isso, jamais. Vocês estão acompanhando? Depende do que você permite ele fazer com você. É o seu coração. Você está sempre de mal, rusga com os outros, está sempre um não dá certo, outro não dá certo. Está na hora de você mudar seu coração. Vai só melhorar, porque aí você não está colaborando com o diabo. Hein? Que silêncio. Parece igreja católica aqui dentro, gente. Que não pode falar, tá? Aí a pessoa, mas eu não sei por que eu estou com essa doença. Não sabe? Se não foi você que pôs a mão no fogo e queimou toda a sua mão, e veio uma doença que a tua mão não abre, não fecha, está acontecendo. O que você fez na vida? Você abriu um espaço para o diabo entrar. Eu não estou condenando ninguém, mas você tem que tomar consciência disso. O religioso odeia falar isso, porque o religioso não aceita a cura divina. Porque hoje não cura mais. Isso foi lá no começo da igreja. Nem existe. O religioso é isso. Está cheio de gente pregando isso. Vai orar em língua, você vai ver que a tua cabeça muda. Você nunca mais vai ser essa pessoa. Tá? Então, quem não anda em contenda, vai começar a andar no amor, na união com as pessoas. Vai sentir prazer de estar com as pessoas. Gosta de estar com as pessoas. Né? Olha, eu vou falar uma coisa. Quem não tem educação, porque não foi ensinado desde criança, ou porque é ofendido, é magoado, porque a pessoa que está com raiva, ela sempre dá sai um fogo, né? Umas coisas. Porque tem gente que é fino, educado, mas é mentira, porque também se pisar no calo, vai mostrar todas as espadas que tem. Então, quem não tem educação, tem que ter o amor de Deus, cobre isso aí que não tem. Quem tem o amor de Deus não precisa nem ter instrução, porque sabe respeitar as pessoas. Tá, gente? Anda nisso. Inveja, amargurado, sentimento faccioso, atrai toda obra maligna de Satanás. Então, para encerrar, Gálatas 5, vamos lá.
Gálatas 5. Tá valendo, gente? Não, eu posso trazer mais vezes, né? Isso aqui é importante. Quanto mais. Tipo, eu não posso, eu não... E vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Por que você não ora em línguas? Mas não é 3 minutos, não. Você tem que se envolver com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, veja o versículo 6 aqui, ó, de Gálatas 5. Só esse comecinho. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Quando você entender que Deus te ama tanto, a fé estará agindo na tua vida. Você tem que entender que Deus te ama. Porque o mundo ninguém ama, gente. É um amor carnal horrível. Ai, meu pai fez isso, minha tia fez aquilo, meu avô fez isso, aquela pessoa, aquele outro. Isso aí não é padrão, gente. Padrão é Cristo Jesus. É esse o padrão. Agora Jesus falou, agora, daqui por diante, Deus é o teu pai. Você tem que andar na figura desse Deus que é o teu pai, que te ama. Ele elaborou esse plano para nós de salvação. Então, quando você estiver andando nesse amor, entendendo esse amor, a fé vai fluir do seu coração. Porque você sabe que Deus está agindo. E você está orando o que é a verdade, é bíblico. Você só ora o que é bíblico. É o máximo. Está valendo? Então, pelo que ele está dizendo aqui, o amor, ele faz parte da fé, né? É carne e osso. Você não vai ficar andando com o osso exposto aí para a rua. Tá? Anda junto. Não adianta, gente. Tem que estar. Agora, pessoa que tem um dom que Deus deu, bababá, ora. Mas a vida pessoal talvez não esteja ligado nisso. Quando sai do altar, a unção levanta, igual antigamente. Acabou. A pessoa está na pior. E o mal vai acontecer para aquela pessoa cai. É terrível. Tem que trabalhar bem com o coração. É isso que importa. O coração é que tem que estar muito bom. Tá? Então, se nós, comparando isso daqui, a nossa vida também com a parábola que Jesus deu, né? Desse servo que foi perdoado, aqueles bilhões. Gente, não se compara o preço que Jesus pagou por nós. Não tem dívida que se compare ao que o próprio Senhor Jesus Cristo pagou. Você tem que meditar nisso, para você crer que Ele te ama e que Ele está com você. Para você mudar você. Você não pode mais ser essa pessoa. Tem que mudar toda a deformidade que está na tua alma. Que a tua alma é o quê? É a sua mente, o seu intelecto, a sua razão. É a sua vontade própria e as suas emoções, seus sentimentos. Isso aí é que está deformado. Não tem a imagem de Cristo Jesus aí. E isso afeta o seu físico, porque é isso que comanda o seu físico. A hora que o seu espírito estiver na frente de você, a sua alma atrás e o seu físico, o último da fila, você está andando bem com Deus. Então só depende de você. Jesus te ama. Ele te ama mesmo. E Ele quer te dar uma vida de glória, de luz, onde as pessoas vão falar, mas é isso que eu quero. Então vem, é como Jesus. Não é você ralar e não ver o retorno. Está sempre cansado e não vê o retorno, não é isso, tá? Então tem que tirar o que está destruindo a sua vida. Porque não adianta você ir parar a grama lá no jardim, está cheio de tiririca. Passa a máquina em cima da tiririca, passa 3 dias, choveu, o que cresce é a tiririca, porque a grama nem cresceu. Enquanto você não arrancar a raiz da tiririca, a grama não vai para frente, porque ela fica lá mais viçosa do que... É isso aí. A mágoa, o rancor, essas coisas, inveja que está lá dentro,
é maior do que o amor de Deus que está no seu espírito. E é isso que guia você na tua vida. Você tem medo de tudo, você se afasta de tudo, você não se achega a ninguém. Por quê? É o pecado que está no coração. Você tem que ficar livre disso. As pessoas são reservadas. Reservada? É cheia de mágoa, de ódio, de rancor. Não quer se expor para ninguém ver, para não ser mais machucada, para não ser mais ofendida. É só fechar essa porta, arrancar esse diabo daí. Começar a amar. Começar a amar, você não vai ter medo de enfrentar ninguém. Porque Jesus te ama mais do que qualquer pessoa, e daí? Que o outro não ama falar mal, deixa falar, a gente abençoa. Então, o que acontece quando o coração não está limpo? Então, vamos orar, você está com esse mal? Vamos orar todo mundo aqui, vamos orar para essa pessoa, tá hora, tá uma pessoa, estou me sentindo tão bem, eu estou passando bem e tal, mas virou a esquina, voltou, eu estou com tudo aquilo de novo. Então, vem cá, peraí. Quem que você tem que perdoar na sua vida? Quem? A pessoa vai se desmontar. Realmente aconteceu isso, aquilo outro. Então vamos fazer uma oração para você perdoar isso aí. Enquanto você não perdoar isso, você não vai ficar curado. Enquanto você não perdoar, também a sua vida financeira não resolve. Está tudo ligado. O que você precisar. Fica doente. Vocês estão acompanhando? Não, mas foi tão boa a unção, eu recebi, eu fiquei bem. Ó, vocês que estão em casa, que já receberam unção, olha, mas eu senti. Mas quem que você tem que perdoar? Você está me ouvindo? Vai junto do Senhor, orar em línguas, perdoar essa pessoa, renunciar a essa mágoa, a esse ódio, a esse passado. É porque você está vivendo no passado. Larga a mão do passado, é por isso que você não recebe a cura completa. Não deixa o diabo destruir a tua vida, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Tira essa raiz da sua vida e ame as pessoas e ame Deus. Porque se eu não amo nem que eu vejo, como é que eu estou amando a Deus que eu não vejo? Então está uma mentira aí e não recebe resposta da oração, tá? Então o Senhor daquele devedor mandou ele para o tormento eterno, que é Satanás. E é assim mesmo que você segura a mão de Deus para não te abençoar. Porque você está sempre com aquele negócio. Não, mas eu estou orando. Por que você está orando? Você não está entrando na presença de Deus. Você não está deixando Ele lidar com você. Vai orando. Mas eu não oro igual a você, mas nem eu igual a você. Isso é individual, oração em línguas. Você ora do jeito que você ora, do jeito que você recebeu. Quanto mais você orar, pode mudar, vai variando. Isso aí, você não manda no Espírito Santo. Abre a tua boca e vai orando em línguas. Isso é coisa de religioso. E o diabo quer te parar com esses questionamentos. Quem tem fé não está com questionamento. Eu nunca fiquei questionando se eu fazia eu nem estou ligando se é barebalebá, se é cambarequeixa. Eu nem estou ligando, eu creio, eu oro. Você crê no quê? Você não crê em nada? Então você precisa muito da oração em línguas para começar a crer, tá? Nós não somos perfeitos, mas nós temos que lidar com as coisas que estão dentro de nós. É você que tem que lidar. Com a sua vida é você. Eu sou estranho, eu sou esquisito, eu não gosto daquele. Não, mas Deus vai te pondo nos testes. Até você, quando você se sentiu bem, aquilo lá passou. Você está ótima. Nada, porque você tem a paz de Deus. Valeu? Então precisa confrontar a situação que está dentro de você. É você com Deus, Ele te ajuda a você se confrontar. Eu não gosto disso, eu faço isso, aquela pessoa, aquele outro, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu não quero, acabou. Senhor, eu estou aqui porque eu quero mudar. Eu não quero mais essa vida, chega! O Senhor fez uma proposta de vida com abundância, eu vi, é isso que eu quero. Então vai, é isso que eu quero, eu vou atrás. Aí você vai. Uma hora dessas vem uma revelação gigante, você muda, nunca mais você é a mesma pessoa. Coisa maravilhosa. Então tem que
lidar com a alma. Isso é mortificar, que diz lá em Romanos. Você tem que lidar com a sua alma, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos orar por esses pedidos agora. Estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora todas essas pessoas que estão aqui, com os nomes, Senhor, com as fotos, com esses pedidos, para que, através da imposição das minhas mãos, Senhor, a unção que está no meu coração seja liberada agora, e eu confesso bênçãos para todos. E repreendo, em nome de Jesus, toda ação maligna de Satanás, que está segurando as bênçãos, destruindo essas vidas. Em nome de Jesus, que agora mesmo os milagres aconteçam para todas estas situações. Os que precisam de cura, sejam curados agora. Eu digo em nome de Jesus. Os que estão precisando, Senhor, das tuas bênçãos na área dos relacionamentos, que agora seja abençoado esses relacionamentos, que eles sejam reconstruídos. Eu digo em nome de Jesus. Que todo esse mal saia desses relacionamentos, em nome de Jesus, dessas famílias, desses lares que estão em contenda, em nome de Jesus. Agora, que haja paz, eu digo em nome de Jesus, para todas as situações, e todos que estão em casa, a mesma unção entrando por essa mídia, chegando até você, onde você está, para você ser abençoado agora. O seu lar, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, receba agora a cura. Senhor Deus, meu Pai, que a tua luz entre nestas vidas, nestes lares, que todas as trevas sejam dissipadas, que os teus anjos, ó Pai, sejam despachados e enviados para todas essas pessoas, para todos esses locais onde eles estão, para que todos sejam abençoados e protegidos do mal. A mesma oração é feita para todos que estão aqui, sendo abençoados, com todos os pedidos que estão no coração de cada um sendo abençoado agora. Ó Deus, meu Pai, eu agradeço, eu te louvo, Senhor, pelo que está acontecendo aqui. Eu te glorifico, ó Deus, meu Pai, e te agradeço esse local que o Senhor fez a provisão para nós congregarmos, para que a tua palavra seja anunciada, não só para nós aqui, mas para onde alcançar nesse mundo. Glória a Deus. Te agradecemos a tua provisão, Pai, a sua presença aqui conosco. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E os santos da igreja todos juntos dizem amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso abençoe o seu final de sábado, final de semana, e que você comece uma semana abençoada. Estou esperando todos para o próximo culto, que é de poder, porque é a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Obrigado por ter estado comigo, amém.